positividade também é muito importante. Tipo, vamos lá, eu vou conseguir, eu vou entrar, eu vou arrasar no meu inglês, eu vou me fazer entender. E se eu errar, tá tudo bem, eu tô treinando. Porque o inglês, diferente de matemática, não é lógica. O inglês Uhum. é prática. Não adianta, eu falo para os meus alunos, né? Olha, você falou a frase, só que eu tenho a frase melhor ainda, né? Olha, Ah. bota a cara no sol se você quiser se queimar. E no inglês você tem que botar para falar se você quiser aprender inglês. Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que está ao vivo aqui com a gente, você também que está assistindo ao replay. Está no ar mais um episódio do InstaCast CL. Eu sou Carmen Lima e esse é o episódio 33. A cada semana eu recebo convidados especiais para conversarmos sobre temas que realmente importam. Sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, espiritualidade, saúde emocional, carreira, comunicação, negócios e muito mais. Tudo aquilo que nos ajuda a destravar, avançar e viver com mais consciência e leveza. E o tema hoje é um daqueles que tocam direto na experiência de quem vive aqui nos Estados Unidos. Você já se perguntou por que parece tão difícil se comunicar em inglês com naturalidade, mesmo depois de fazer curso ou de estar vivendo aqui nos Estados Unidos há anos? Você já se perguntou sobre isso? Talvez você até entenda o que o outro está falando, mas quando você precisa responder, muitas vezes é aí que a gente trava. E o pior, né? Algumas vezes parece que os americanos não entendem o que a gente está dizendo, mesmo quando a gente sabe que está tecnicamente falando certo. Isso acontece com você? A verdade é que o problema nem sempre está no inglês. Muitas vezes a gente está nas nossas crenças, nos bloqueios emocionais e na forma como nós aprendemos a nos expressar. Eu mesma, quando cheguei aqui, eu tive a sensação de que os americanos falavam outra língua. Eu não entendia nada do que eles estavam falando. E mesmo tendo feito curso de inglês, mesmo tendo professores particulares, foi com o Teacher André, com o meu convidado de hoje, que eu percebi que eu consegui destravar. Ele me ajudou a entender que o inglês não é só técnica, não é só gramática, é ritmo, é confiança, é treino. E quando a gente destrava a mente, o inglês começa a fluir com mais leveza. Por isso que o episódio de hoje é para você que está morando aqui nos Estados Unidos e sente que o inglês ainda é uma trava, né? Você sonha em se comunicar melhor, se posicionar com segurança, fazer negócios com americanos. É para você que quer vencer o medo de falar. Então, faz o seguinte, se você conhece alguém que precisa estar aqui com a gente hoje para ouvir essa conversa, já clica aí no aviãozinho e compartilha essa live com pelo menos 5 pessoas. Eu sei que você conhece 5 pessoas que estão precisando destravar o inglês aqui. E é rapidinho, você clica aí no aviãozinho, é jogo rápido e você vai ajudar muito. Por quê? Já pega papel e caneta, porque hoje você vai sair daqui com insights, você vai sair com estratégias práticas para começar a destravar o seu inglês. Então vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos aos trabalhos de hoje. Bem, o meu convidado de hoje, ele é coach, professor de inglês com mais de 30 anos de experiência, já ajudou milhares de alunos a ganharem confiança ao falar o inglês aqui nos Estados Unidos. Formado em administração de empresa, em administração, mecânica de precisão e mecatrônica,
Ele tem especialização em fonética pela Universidade de Cambridge. Ele já treinou funcionários de empresas como SBT, Siemens, Manpower e muito mais. E hoje ele comanda, né, cursos como o English Confidence e o Listen Better, Speak Better. Mas além de tudo isso, ele é um querido amigo, ele é alguém que entende as dores do imigrante e tem como missão destravar a comunicação dos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Então, André, vem pra cá que eu acredito que hoje a gente vai ter um papo incrível com insights maravilhosos. Vamos lá, André. Muito obrigado, Carmen. Muito obrigado pelo convite para participar aqui do InstaCast, né? Esse podcast aqui que ajuda os brasileiros muito a como se darem melhor aqui nos Estados Unidos. Muito obrigado, estou muito feliz pelo convite. Demorou, mas cheguei. Demorou, mas chegou, né? Porque aqui é teu lugar também, né? A gente hoje, eu tenho certeza que a gente não vai falar sobre simples aula de inglês, gramática, técnica, não. A gente vai falar sobre destravar. É ou não é? Exatamente. Nós vamos falar sobre técnicas de como você destravar seu inglês, a descobrir um pouquinho aonde, o porquê você chega aqui, e tem aquela frase que todo brasileiro fala: Nossa, eu até entendo o que eles falam, mas na hora de falar é a hora Ai, que ai, trava, ai, né? ai, ai, ai. Nossa E isso, Senhora. e isso seja na empresa, seja para sociabilizar, seja para sair num bar, as pessoas travam, o brasileiro principalmente trava muito. E isso daí está muito mais relacionado a um pouquinho da nossa cultura brasileira, um pouquinho de tudo que traz dentro da gente e não só em como aprender inglês. Ótimo. Você está falando aqui, você está frisando um pouco, né, em brasileiros, mas você também dá aula para hispanos, não é? Sim, dou aula para hispanos, né? Como hoje a gente aqui vai estar mais aqui em português, então falando dos brasileiros, mas Tá. também. Ótimo. Porque assim, a gente tem uma pauta aqui. Eu trouxe. Eu vou trazer uma pergunta para a gente começar e aí a gente flui nessa conversa. Que eu já estou aqui com meu papel e caneta na mão, porque eu sei que hoje eu vou sair daqui com folha cheia. Seguinte, recentemente uma pesquisa feita pelo Pew Research Center com imigrantes latinos-americanos aqui nos Estados Unidos apontou que mais de 65% dizem que sentem que o idioma é a principal barreira para eles alcançarem melhores oportunidades profissionais. Por que mesmo estudando por tanto tempo, muitos brasileiros ainda travam quando precisam se comunicar no dia a dia, especialmente em ambientes profissionais e de negócios? Não, André, peraí, não estou te ouvindo. Abre esse microfone. Eu não estou te... Voltou o som? Voltou, voltou. Voltou. Ah, tá. Você ouviu a Sim, pergunta? eu ouvi a pergunta, sim. Tá bom, então. Legal. Aqui, como que funciona? Vamos lá, eu vou falar três coisas que eu acho que são importantes para as pessoas entenderem por que é tão difícil você falar inglês, tá? Então, são três coisas bem importantes, assim, que eu coloco, que se você prestar atenção nessas três coisas, você vai conseguir destravar seu inglês. Primeiramente, as crenças limitantes do passado. Tudo que veio lá de crença do Brasil. Ah, inglês é fácil. Daí você começa a estudar, daí você fala, nossa, inglês não é tão fácil assim, porque espanhol é mais fácil. Daí você fala, ai, nossa, será que o inglês é fácil ou será que eu sou burro? Que é isso que as Já, pessoas falam. já me perguntei sobre isso. Não, na realidade não. O inglês é difícil, né? Por quê? A Carmen já fez aqui, vou aqui falar, ela já foi minha aluna, ela fez o Listen Better, Speak Better e ela descobriu que a pronúncia é uma das grandes, é um dos grandes problemas da língua, né? Né, Carmen? Sim, sim. É. Outra, no Brasil a gente não, todos os filmes são em português, então a gente acabou não tendo a cultura de ouvir o inglês, enquanto lá na Europa, todos os filmes continuam na língua nativa e com tradução embaixo.
Então, desde criança, você vai ouvindo o sotaque, né? Então, todas essas coisinhas que são coisas lá do passado, da nossa infância, influenciam muito, né? A segunda coisa, que seria a pronúncia. Aquela frase de, nossa, não se importe com sua pronúncia. Não queira perder o seu sotaque. Concordo plenamente. O sotaque, até Arnold Schwarzenegger tem ainda o sotaque dele ainda. Só que ele tem uma ótima pronúncia. Ele tem o jeito certo de falar, né? E a terceira coisa é, vamos falar a verdade? Vamos. Preguiça de estudar. Então são três coisas que ajudam, assim, atrapalham muito, né? Porque elas parecem coisas simples, mas na realidade não. São coisas que elas dependem muito mais de você aceitar e falar, vamos em frente, vamos resolver esses problemas. Faz sentido É, aí? O que você acha? muito, muito. E você já começou assim, né? Cheguei e vamos lá que a conversa aqui hoje vai ser papo reto, Papo não reto. é? Exatamente, né? Ah, Tá. porque a gente acaba. Eu sou professor de inglês, eu ensino também a parte gramática, eu ensino também o vocabulário, eu ensino as expressões. Só que daí, se a pessoa fica ainda com aquela coisa, ai, mas tem gente que aprendeu inglês em 2 meses. Só que a pessoa foi estudar numa escola, ficou das 8 da manhã às 6 da tarde estudando inglês, voltou para casa e ficou na casa de um americano. Ela usou o quê? 10 horas de inglês no dia. E daí vem alguém e fala assim: ah, eu quero só ter 2 aulas por semana de 1 hora e meia e quero aprender inglês em 2 meses. Não tem como. Não E eu tem. acho que. Deixa eu só mandar aqui um beijo à Josefina, sempre maravilhosa tá aqui, né, Jo? Um Oh, beijo para você. Ela beijo, Jô. sempre apoiando, né, os empresários brasileiros aqui nos Estados Unidos também. E é um desafio muito grande, de fato. Eu me lembro, André, uma ocasião, muitos anos que eu cheguei aqui, e aí eu sempre busquei lugares para que eu possa praticar o inglês. Porque aqui na Flórida é muito fácil você encontrar brasileiros, é muito fácil você encontrar hispanos e, enfim, e o inglês vai acabando ficando lá para trás. Eu trabalho diretamente com brasileiros aqui, então o dia inteiro eu falo português. E é um grande desafio. Então, eu preciso ser intencional em buscar lugares para eu falar inglês. Mas, e aí eu conheci uma pessoa na minha academia, ela é venezuelana, e ela falou assim, Carmen, ela me deu uma dica naquela época que eu não esqueci nunca mais. Ela falou, Carmen, eu fiquei sem ligar para minha família durante 8 meses, porque eu não via nada de espanhol, eu não falava com a minha família, se eu tivesse que falar era por mensagem, mas falar, eu só falava inglês. E isso foi um ponto determinante para eu chegar aqui, para eu pertencer a esse país. Você acredita que essa estratégia, ela deu sorte, ela é diferenciada ou isso é uma estratégia mesmo que vale fazer uma imersão, né? Que você falou aqui do preguiça de estudar no começo. Aham. Você falou a palavra certa. É intencional. Se você tiver a intenção de, peraí, eu vou me propor a fazer isso durante esse tempo, e não precisa ser também tão assim como ela foi. Ela foi radical. Não vou nem falar com a família, não precisa ser tão radical, né? Mas Uhum. sim, se você for intencional, peraí, eu não tenho chance de falar inglês. Vou dar um outro exemplo para você ver o que é intenção. Eu não tenho chance de falar inglês porque eu não trabalho numa empresa onde se fala inglês. Ah, mas espera aí, eu vou ir para a igreja e vou para uma igreja que fala inglês e eu vou começar a participar dos eventos da igreja para me fazer parte de uma comunidade onde as pessoas só falam inglês. Ah, vou Uhum. ajudar uma ONG onde só se fala inglês. Vou participar de um grupo de networking em inglês, mesmo que não saia negócios, só para falar inglês. Certo. Ou pega o Talkfly, né? Que é até o ChatGPT hoje em dia, e começa a falar com o ChatGPT. Mas daí é tudo intencional. Eu vou fazer isso durante tantos meses e vai dar super certo, né? Ou seja, sim, uma imersão te leva para outro nível, né? Nós temos até uma amiga nossa, Jacilene, né?
que você lembra Aham. da Jace, né? Sim, claro. E ela chegou pra mim e falou assim: André, eu quero entrar na faculdade aqui, mas eu estou com medo, eu estou no pré-intermediário. Eu falei, vai. Ela, não, mas André, eu não falo inglês. Eu falei, lá você vai ter que usar o inglês. Você vai ter que correr atrás do vocabulário. Você vai ter que. Então, a sua intenção de passar na faculdade vai te ajudar a te impulsionar no inglês, porque você não vai ter pra onde correr. Sim, concordo. Inclusive, Tony Robbins, né, que é um dos maiores treinadores comportamentais de mentalidade reconhecido mundialmente, ele defende muito que para a gente mudar um padrão mental, para a gente adquirir um novo hábito, o ideal é imersão. Eu mesma vivi essa experiência que eu sou staff da equipe dele, e assim que eu cheguei aqui, eu já tinha feito os treinamentos dele, mas com tradução instantânea. E assim que eu cheguei aqui, eu falei, eu vou aplicar para ser staff. E eu fui. E foi assim uma experiência incrível, porque são 7 dias que a gente, 5 ou 7 dias que a gente fica lá, e o idioma é só inglês. No primeiro dia eu gaguejei, tossi, fugia de falar com as pessoas, me escondia. No segundo dia eu já estava um pouco melhor, e depois parecia que eu estava assim 100% fluente, estava me sentindo a própria. Mas por quê? Que eu conseguia me comunicar, eu conseguia dar instrução, porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele vira uma chave também rápida. É, e isso fez muito sentido para mim. Essa parte da imersão é algo importante. A gente pode também, você falou de crenças, de pronúncia, de preguiça, mas se a gente se dedicar, eu acho que para mim foi um momento que onde eu consegui fluir melhor foi quando eu me dediquei esse tempo específico para isso. E eu acho que Uhum. é muito aí onde você hoje, né? Quando na introdução eu falei, você vai muito além de um professor de inglês. Né? Você é de fato coach. Coach é o treinador. Coach é aquele que pega na mão e segura. E você é muito reconhecido e conhecido aqui na comunidade brasileira, aqui no sul da Flórida. E há muitos anos que você vem pegando pela mão muitos empresários brasileiros que chegaram aqui com muito pouco inglês, ou até falavam inglês, mas se sentiam inseguros de se projetar em empresas ou de buscar prospectar clientes por conta disso. O que você percebe, André, nessa a maior trava, né? Porque tinha alguns que até falavam, mas não iam adiante. Qual a maior trava que você percebe nesses empresários brasileiros que vêm aqui para os Estados Unidos, mesmo estudando inglês lá no Brasil, chega aqui, trava? Ah, é a mesma coisa que aconteceu comigo. Daí você vai falar assim, como assim é a mesma coisa que aconteceu com você, né? Imagina, eu fui morar em Londres. Hum, Só que, por exemplo, esses meus alunos, eles estavam, a maioria das vezes eles estavam no nível intermediário, pré-intermediário, tá? Então, quer dizer, eles ainda tinham que aprender muito vocabulário. Só que imagina eu que já era professor no Brasil, já tinha um nível de proficiência alto, e cheguei em Londres e não entendia o que as pessoas falavam e as pessoas não me entendiam. Onde isso é está o muito erro? louco. Aonde? Aonde está o erro aqui? Peraí, André, por que que as pessoas não te entendem? Por que que as pessoas, você não entende as pessoas, sendo que o seu nível é altíssimo, né? Por quê? Porque uma das principais causas é a pronúncia. É você não saber falar da palavra certa, não saber colocar a entonação certa, não saber onde colocar a sílaba tônica certa, levar o português como referência para falar o inglês, e na hora que o americano fala, você vai falar, não entendi nada, né? Então, porque o que está escrito não é o que não é o que é falado, muitas vezes em inglês. Todo mundo acho que já percebeu isso, né? E isso daí é o maior problema para os alunos, sabe? Para todos eles. Eles até entendem, é o que eu falo, eles até entendem. Mas na hora de falar, fica aquela cara do. O americano tem que ficar assim. O que ele tá falando? Tem até uma história engraçada e trágica ao mesmo tempo, né? Que um dos meus alunos, ele trabalha numa empresa, ele ainda trabalha lá, agora ele conseguiu a promoção dele, né? Mas por quê? Ele trabalhava lá 2 anos, participava de todas as reuniões, ele achava que ele estava
arrasando no inglês. Hum. E até que um dia o chefe dele chegou para ele e falou assim: Olha, eu adoraria te dar uma promoção, mas você não consegue se comunicar em inglês. Ele assim, como Como assim? assim, né? Ele falou: durante toda a reunião, não sei se você percebeu, eu tenho que estar traduzindo o que você fala, eu tenho que explicar o que você tentou falar. Porque eu já tô acostumado com o seu sotaque. Eu já acostumei com os seus erros, mas quem é novo fica olhando o que ele tá falando. Daí ele chegou para mim e daí ele veio procurar uma ajuda. Daí eu falei, deixa eu fazer uma entrevista com você. Daí eu falei assim, você tem um bom inglês mesmo. Só que agora tá faltando uma coisa. Vamos arrumar sua pronúncia. E que eu comecei a arrumar a pronúncia do ED, a primeira coisa que eu arrumei foi a pronúncia do ED dele. Menos de 2 semanas, o chefe dele falou assim: O que está acontecendo com você que sua pronúncia está melhorando? Eu já estou Caramba. conseguindo entender mais você. Então, quer dizer, olha, é uma mudancinha de chave rápida, muitas vezes, e que ajuda bastante. Então, respondendo a sua pergunta, o maior problema não está em gramática, o maior problema não está em vocabulário, o maior problema não está em frases. O maior problema está. Vamos aprender a pronúncia certa. Vamos Pô, aprender André, como falar corretamente. e isso foi a grande sacada, porque eu vivi esse esse perrengue, né? Faltou a palavra, desculpa, mas essa dificuldade, eu vivi Essa essa dificuldade. dificuldade de, cara, eu falava e eu falava certinho, a estrutura, tudo bonitinho, e as pessoas simplesmente ficavam me olhando assim, tipo, o que ela tá falando, né? Não entendiam. E quando que eu fui fazer aula com você e você trouxe esse detalhe da sílaba tônica e do ED e de algumas contrações específicas, foi literalmente da noite para o dia. No dia seguinte, eu fui para a academia e eu, na rodinha de conversa, quando termina a aula, as pessoas começaram a me entender e falaram assim: cara, o que aconteceu? Exatamente isso que aconteceu com esse seu aluno. Então, é, é um grande desafio. O inglês que a gente estuda lá no Brasil, nem sempre, pelo menos os que eu fiz, não me ensinaram essa questão da sílaba tônica no lugar certo, que faz toda a diferença. Às vezes a gente pode até nem falar a estrutura da frase correta, mas se a gente fala o cantado certo daquela expressão, eles entendem que a gente está falando. Isso é real ou foi sorte minha? Não, é totalmente real. Isso acontece com todo mundo. Você estava querendo falar do linking words também. Você Isso, esqueceu, era o linking words, quando você isso, linka as palavras, né? isso. Não, é isso mesmo. Carmen, eu sempre falo para os meus alunos, eu sempre dou um exemplo muito prático. Se eu falar para você, Oi, Carmen, o que você está fazendo? Tá natural? Não, não tá. Eu ia falar, o que que você tem na sua voz? Exatamente. E como que é a forma certa? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você cortou metade das palavras. Entendeu? Você juntou tudo. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você não fala o que você está fazendo. Não ainda? Voltou. Aham. Eu esqueci, eu tenho um temporizador aqui de Instagram e eu esqueci de Ah, desativar ele, porque eu só uso 15 minutos de Instagram por dia. ah, ao vivo é assim, acontecem essas coisas. Então, quer dizer, essas ligações acontecem no português, no inglês, desculpa. E daí, a hora que você vai falar, a hora que eles falam com você, você fala, nossa, o que ele tá falando. Mas Sim. de vez em quando é uma frase super fácil, né? How's it going? How's it going? É how is it going? Eles não falam how is it going? How's it going? Né? Então, sim, isso é uma das coisas principais. A segunda, perfeccionismo. Hum, Os tem. alunos querem, enquanto não estiverem perfeitos com o inglês, enquanto não chegar num nível avançado, eles não se colocam à prova. E vou te falar uma Uhum. coisa, isso é um grande problema dos brasileiros também. Que eu já sei, eu já estou sabendo que haitianos chegam aqui e vão para a faculdade direto, sem falar Olha, inglês.
E vão aprender na faculdade, correndo atrás, e vamos lá, vamos pegar e vamos pronunciar, e como é a pronúncia e tudo mais, e vão embora. Agora, o brasileiro sempre tem essa. Ai, peraí, eu tenho que primeiro aprender o inglês, primeiro eu tenho que passar na prova do TOEFL, primeiro eu tenho que passar nisso, para daí ir para o campo de batalha. E o campo de Sim. batalha está aqui. Principalmente para nós, estamos aqui, eu acho que falando com a maioria aqui, que mora aqui nos Estados Unidos. Gente, eu falo para os meus alunos, gente, tem gente que paga fortunas para vir fazer uma imersão nos Estados Unidos. E daí vocês estão aqui e não aproveitam a chance de botar isso à prova, né? Seja, mesmo que seja indo para um supermercado onde só tenha latino, chega, falo português, não sei falar espanhol, porque eu falo inglês. É a prática, né? Então, essas são algumas das coisas. Você está totalmente certa. É exatamente isso mesmo. É você a- aprender a como se comunicar da forma correta. E isso fez toda a diferença, não só na forma como eu me fiz entender, as pessoas começaram a me entender melhor, mas também a minha audição, o que as pessoas falavam para mim, falam hoje para mim, também ficou mais fácil. Então, a partir do momento que eu comecei a falar de forma mais correta, digamos assim, fazendo os links e usando a sílaba tônica no lugar certo, eu também passei a escutar melhor as pessoas. Então, aquele negócio, hã? Quando a pessoa fala, né? Isso fica, hã? Pode repetir? Diminuiu assim demais. Então, quando eu comecei a trabalhar uma parte do meu inglês, que é a falar Pronúncia. certinho, a pronúncia, eu também passei a ouvir melhor, a entender melhor. Isso é isso mesmo. Elas estão totalmente ligadas. Não tem como desligar uma da outra. Entendi. Agora, André, tem também aquele brasileiro, e eu já fui essa em algum momento, que você falou do perfeccionismo, e aí eu não treinava a pronúncia. Eu ficava assim, cara, eu vou falar assim, tudo direitinho, a sílaba no lugar certinho, vou falar o que eu sou o quê, né? Quem que ela pensa que tá no. Quem é ela na fila do pão, né? Então, mas tem muito, e aí eu superei isso, mas tem muitas pessoas que muitas vezes não falam a pronúncia certa porque tem vergonha. Você tem alunos que passam, já passou por esse tipo de exemplo para você? Na realidade, essa é uma impressão errada. Na realidade, é uma coisa interna sua, de Né? vários brasileiros. De E, vários, né? e sabe por quê? O brasileiro julga muito. Então, quando você tá. Eu tenho alunos que moram em estados que só tem americanos e que falavam mal inglês, tinham pouca gramática, pouca pronúncia e tudo mais, e os americanos. Nossa, você tá falando inglês bem, seu inglês tá melhorando, então te dando apoio. Enquanto o brasileiro é assim. Nossa, que exibida, falou em Instagram. Ai, tá falando Facebook. Ai, que. Então, isso é um julgamento. E você é normal de qualquer ser humano falar, as pessoas estão me julgando. E daí você acaba criando o quê? Um bloqueio seu. É. E Né? Não tá, e faz aí, sentido. então, total. E aí eu queria saber, né? Você trata essas pessoas, você tem alunos com esse tipo de perfil, com essas travas de crenças e de julgamentos, enfim, das suas histórias emocionais que acabam, que travam o inglês dele. E se na prática, que sugestão, que dica que você dá para quem está assistindo aqui a gente, a partir de agora, começar a aplicar isso na vida e começar a destravar isso? Porque é desafiador. Eu tenho uma frase que eu falo para todos os meus alunos. Só tem uma frase importante. Hum, Alguém está pagando suas contas? Simples assim, entendeu? Ninguém tá vindo cozinhar para você, ninguém tá fazendo nada, é a sua vida. Vai para frente. Não se importe com o que as pessoas falam. Não se importe com o julgamento dos outros. É você melhorando você mesmo. A cada dia você está um passo a mais no seu inglês, aonde você quer chegar. Eu sempre falo para os meus alunos, por que existem níveis pré-intermediário, intermediário, upper e advanced? hum. É para você saber para onde você está indo.
Aonde você quer chegar? Então, quando você começa a estudar, se você fala assim, deixa eu colocar como meta eu terminar o upper, por exemplo, ou terminar o intermediário. E daí ali você se esforça, você vai perceber que você vai mudar. Você vai ganhar vocabulário, você vai ganhar gramática, você vai entender melhor as pessoas e tudo mais. Então, isso ajuda e ajuda muito, É. né? Eu costumo dizer, não tem jeito, é colocar a cara no sol. Por quê? Né? Colocar a cara no sol e arriscar. Porque para pensar, se nós falamos, nós brasileiros falamos o português corretamente. Nada. Nós falamos, mas existe. Será que a gente sabe todas as palavras? Não. Quando quantas vezes a gente está lendo livro e a gente tem que estar com o dicionário do lado para saber o significado de uma palavra que está no meio daquela frase? Então eu trago isso para o inglês. Isso foi o que eu apliquei. Eu falei, pô, nem o português a gente fala 100% correto. Mas a gente fala, e isso não impede da gente falar. A gente fala pra caramba. Lá, faz live, faz reels, faz stories, não tá nem aí, né? E erra, e não tem problema, corrige, correge, e Pô, vamos embora, né? Nós ovo, e exato. tem várias coisas aí que a gente erra mesmo. Então, é isso. Eu acho que, primeiramente, é você saber aonde você quer chegar. É o mais importante de tudo. Aonde você quer chegar? O que tipo de inglês que eu preciso ter? Ah, peraí, eu quero ter inglês para business. Então eu vou ter que, eu tenho que resolver aqui, eu vou dar uma palestra. Qual é o tipo de inglês que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o inglês para dar aquela palestra de boa qualidade. Ah, eu tenho, olha, Exatamente. eu trabalho, esse caso do meu aluno, eu trabalho numa empresa onde eu participava de reuniões e as pessoas não me entendiam. Então, que eu fui dar o curso para ele de inglês para reuniões junto com pronúncia, Uhum, para arrumar a pronúncia dele e para ele ganhar frases. Porque ele não pode chegar assim na reunião e falar, não, você está errado. sim, Você tem que falar o quê? Ah, eu concordo com você, mas será que desse outro jeito não é melhor? sim. Para ser mais politicamente correto dentro da empresa, né? Agora eu conheço pessoas, mas quem quiser comprovar isso é só ir lá no perfil do André e vai ver vários depoimentos sobre isso que eu vou falar agora. Algumas pessoas, André, e amigas e amigos meus, buscam você para essas questões específicas, né? Tem pessoas que já te buscaram porque ia ter uma entrevista de trabalho, outras porque precisavam fazer uma palestra. E assim, em uma aula, você consegue fazer com que aquela pessoa que chega para você fala, André, eu não tenho a menor condição de participar daquela entrevista, não tem jeito. E você, na, em uma reunião com essa pessoa, a pessoa no dia seguinte vai lá e faz, né? Então eu queria saber um pouco mais sobre isso, né? Qual é esse mistério, esse segredo que o André tem essa fama de destravar as pessoas de um momento para o outro? É simples, o aluno chega para mim, eu faço uma entrevista. Qual que é o seu principal objetivo agora? O que você precisa resolver agora, nesse momento? Ah, eu preciso ir para uma entrevista de trabalho. Porque eu estou aqui, estou aplicando para vários empregos, só que eu tenho medo da entrevista de trabalho. Então, vamos praticar as entrevistas de trabalho, né? Ah, mas espera aí, a gente só vai praticar. Como que você vai praticar, André? Eu tenho um livro que são 105 perguntas para entrevista de trabalho com resposta. E Uhum. daí vai trabalhar toda aquela, sabe aquelas perguntas chatas de entrevista? Sabe aquelas Uhum. perguntas, qual foi o pior momento da sua vida em alguma empresa que você trabalhou? Meu, é muito difícil. Até agora, se eu perguntar para você, você vai falar. É. Daí, dentro da sala de aula, eu vou pegar e vou falar assim: vamos lembrar, vamos tentar lembrar, qual foi um momento muito difícil na sua vida? Ah, olha, esse momento aqui, não, esse momento não foi difícil, para que esse momento foi fácil. Daí, vamos procurar um mais difícil? Ela procura um momento mais difícil. Agora, como que a gente vai responder isso? Ah, peraí, foi um dia que o meu chefe chegou lá e começou a gritar comigo. E como que eu vou responder? Não é só isso. Como que você saiu da situação? Eles querem saber não o problema. Eles querem saber como que você se comportou. Então, Uhum. daí eu dou treinamento para pessoas se sentir confiante
a conseguir achar metodologias de responder e trazer uma resposta em inglês organizada. Isso faz toda a diferença. Né? É o que eu te falei sobre tenha uma meta, tenha aonde eu quero chegar. Se você me fala aonde eu preciso chegar rapidamente, eu consigo traçar um caminho muito mais rápido e mais fácil, né? Porque É, vamos falar, todo mundo chega para mim falando assim, André, eu preciso falar inglês para amanhã. não vai. Mas para quê? Né? Então tudo depende para quê. Você teve algo também que eu aprendi com você e eu trago para mim até hoje também que fez muito sentido. Eu estou dando aqui alguns spoilers para as pessoas entenderem que o título desse episódio é O Problema Não É o Inglês. A trava está em outro lugar. E eu estou compartilhando as minhas travas onde estavam, né? A trava de não conseguir ter vergonha de falar corretamente a pronúncia, a trava de que eu não usava a sílaba tônica. Enfim, quem quiser vai assistir aqui o começo, que eu já falei algumas. E uma outra trava é que os cursos tradicionais de inglês ensinam muito sobre gramática, sobre vocabulário, sobre estrutura de frase. E você, em algum momento, você traz isso também. Mas você me falou uma coisa e fez todo sentido, que o inglês, não sei se foi exatamente com essa palavra, mas foi a forma que eu entendi, é uma língua cantada. E quando a gente aprende a falar esse cantado, às vezes a gente não precisa nem falar a frase certa, mas se você der o tom certo dessa frase, eles entendem o que você está falando. E tem mesmo uma musicalidade no inglês. Eu acho tão engraçado, às vezes a gente vê uns filmes, né, e tem uma frase que eu gosto muito de falar nesse cantado, né? I don't know nothing about that. I don't know anything about that. I Yeah. don't know nothing about that. Então, eu posso só fazer a careta aí e não falar nenhuma palavra, mas se eu cantar desse jeito, eles vão entender o que eu tô falando. Aham. São duas coisas aí. Vamos sair da língua inglesa e vamos para duas outras línguas totalmente diferentes. Para o francês. Uhum. Je ne parle pas français. Olha como eu mudei a musicalidade. Não é mais a minha voz. Je ne parle pas français. Je parle anglais. Je parle espanhol, que eu não sei em coisa. Mas olha como mudou a minha musicalidade, a minha entonação de voz, o som da minha voz. Daí a gente vai para o italiano. Pero, como que é? Não, agora nem eu sei mais fazer italiano. Ma che... Ma che, sim. Olha, tem a gesticulação da mão. É muito importante você gesticular. O seu corpo também fala. E no inglês é a mesma coisa. Só que ele é menos óbvio, porque ele é mais corrido e daí ele chega no final e dá aquela pulada assim. What are you talking about? Hey, can you come here? Essa musicalidade, você começando a prestar e começando a usar ela a hora que você está estudando, ajuda muito, né? Então, você viu uma frase, How's it going? What's that? Tá vendo? Elas existem musicalidade, mas lá no Brasil a gente aprende a fazer o quê? Falar da forma que você falou no início desse episódio. Uhum. Olá, tudo bem? E ler. Você aprende, no Brasil a gente aprende lendo, É. né? Vem fazer o exercício. Agora vamos lá, banana, strawberry ou strawberry, né? Que fica essas dúvidas por causa da pronúncia. Só que você não acaba aprendendo a falar como eles, com frases. Hey, how's it going? Hey, what's your name? Né? Tem uma que é muito engraçada que eu sempre corrijo meus alunos, né? Que é o How are you? How O are you? som tá no ar. Só que em português é como você está? Uhum. E daí o brasileiro fala How are you? Errando o sonido. E daí pro americano fica estranho. Nossa, são Sim. pequenos ajustes, né, André? São E que pequenos fazem. ajustes que são fáceis de arrumar. Muito fáceis de arrumar. É o que você falou. Você falou tudo. André, depois que você me explicou sobre a sílaba tônica, onde vai os sons e tudo, a coisa mudou, Sim, completamente. Ainda né? preciso melhorar muito o meu inglês, mas isso já me fez avançar demais Trouxe, aqui, me trouxe sentir mais mais confiança. segura. Exato.
eu posso ir em qualquer lugar e tratar sobre qualquer assunto que eu vou conseguir me resolver. E existe uma pesquisa do National Center for Education Statistics que revelou que adultos que falam com fluência têm até 3 vezes mais chances de avançar profissionalmente aqui nos Estados Unidos. E eu queria agora que você falasse um pouco sobre a sua própria experiência com os teus alunos, né? Que você atende muitos empresários, empreendedores aqui, e você tem também depoimentos dessas pessoas, o salto que eles deram nos seus negócios, na sua carreira, melhorando o seu inglês. Fala um pouquinho, se você quiser trazer algum exemplo específico de alunos que chegaram para você de um jeito e hoje já estão em outro patamar por conta de ter sido intencional e ter feito essa imersão no inglês contigo. Olha, eu já tive vários, né? Então eu já tive a minha querida aluna Júlia, que ela estudou inglês comigo porque ela queria fazer negócios com americanos. Ela queria expandir a empresa dela para empresas internacionais. E hoje em dia ela trabalha praticamente com grandes nomes de empresas aqui. E ela é uma brasileira, não está dentro de uma empresa americana, é uma empresa brasileira que agora está fazendo negócios com americanos. Tem Isso é incrível. também a Jo, que não é a Josefina, é uma outra Jo, que ela tem uma empresa de limpeza. Ela também veio para mim, André, eu preciso criar confiança para apresentar a minha empresa para outras empresas. Então vamos fazer o treinamento, vamos treinar. Como que você vai fazer a apresentação da sua empresa para essas empresas? E você acaba conseguindo. E esse é outro aluno, que hoje em dia ele conseguiu a promoção dele em menos de 3 meses, né? Então ele esperou durante muito tempo e daí de repente o chefe dele vem falar: "Não, não consigo dar isso". Daí ele veio correr atrás porque isso não está acontecendo. E daí de repente ele deslanchou. Mas Então, de fato é quem é, trabalha a sua fluência no inglês tem de fato mais chances 3 vezes mais chances de avançar profissionalmente nos Estados Unidos, diz essa pesquisa. sim, totalmente. Quanto e tudo vai depender de quem? De você. Aonde eu quero chegar, né? Certo. Você teve a experiência já de trabalhar, de treinar grandes companhias lá no Brasil e aqui nos Estados Unidos você vem treinando a maior parte de empresários. Existe uma diferença? Isso é só uma curiosidade minha. Existe a diferença do que você aplica para dentro de uma companhia e para esses empreendedores que te buscam aqui? A diferença no inglês, as demandas deles? Então é bem diferente. As demandas, normalmente empresa é inglês para reuniões. Isso Uhum. não tenha dúvida. Peraí, qual é o vocabulário? Como que eu devo me portar numa reunião? Quais são as frases que eu devo falar? E como ser entendido de uma vez. Então, é a pronúncia e é saber, peraí, que tipo de vocabulário usar, tá? E para empreendedores? Empreendedores, a maioria das vezes peraí, como que eu me apresento? Como que eu vou ir no networking e me comunicar com as pessoas? Como eu vou relaxar para poder falar com essas pessoas? Né? Porque também tem disso também. Relaxa, respira. Sabe? Peraí, vamos lá, vamos criar como que chama? Essa positividade também é muito importante. Tipo, vamos lá, eu vou conseguir, eu vou entrar, eu vou arrasar no meu inglês, eu vou me fazer entender. E se eu errar, tá tudo bem, eu tô treinando. Porque o inglês, diferente de matemática, não é lógica. O inglês Uhum. é prática. Não adianta, eu falo para os meus alunos, né? Olha, você falou a frase, só que eu tenho a frase melhor ainda, né? Olha, É. bota a cara no sol se você quiser se queimar. E no inglês você tem que botar para falar se você quiser aprender inglês, né? Todos eles têm uma coisa em comum. Qual? O Todos quê? falam inglês muito bem na cabeça. Na cabeça eles acordam assim: "Nossa, hoje meu inglês está ótimo. Eu tô falando comigo mesmo aqui, nossa senhora", né? Daí a hora que abre a boca, mas por que, André? Eu tenho problema mental que não, essas duas partes não se comunicam direito? Não, é que você não treinou os músculos da face.
Ainda tem isso, né? Que é por isso que a gente vai para a pronúncia. Se você não treinou os músculos da face para fazer o TH, para você pronunciar correto o ED, se você não fez tudo isso para você conseguir falar, é igual uma pessoa que teve um problema, um AVC. Ele vai ter que praticar os músculos, ele vai ter que soltar os músculos de novo, entendeu? E falar uma outra língua é disso também, né? Je ne parle pas français. Mudou totalmente a posição da minha língua, a posição dos meus lábios, como sai o som do I, como sai o som do A, os sons do E, mudou tudo. Então você precisa aprender e daí criando a confiança de falar eles, né? Por E exemplo, como. Pode seguir. they and they and they. Para o brasileiro parece que eles são iguais, né? Mas, vou contar aqui um segredo. A Carmen me deu uma camiseta que eu amo até hoje, né? Que é o there. Escrevem totalmente diferentes, mas são o mesmo som. E daí tem aluno que vai aqui falar, como que é? É they are, como é a contração? É their. Não, é there. Como é there de lá? É there. E como é o there de eles? É there, né? Então, você tem que verificar isso, como funciona. Entendi. E como que você percebeu, André, que era necessário, foi necessário unir técnica e autoconhecimento para realmente destravar os seus alunos? Em que momento você percebeu isso? Ah, foi mais aqui nos Estados Unidos, tá? A parte de pronúncia aconteceu comigo, aconteceu em Londres, né? Que o pessoal não me entendia, daí fui fazer o curso. Daí depois, quando aqui chegando nos Estados Unidos, que eu comecei a dar aula, eu comecei a perceber que as pessoas tinham muito problema relacionado a aprender inglês. E hoje eu estava conversando com um amigo meu que é professor de inglês lá no Brasil, ele falou assim, André, que saudade do passado, que todo mundo entrava na sala de aula, estudava, tinha que fazer a lição de casa, trazia a lição de casa, estudava no CCA, FISC, CEOLEP, você tinha o livro, você ia atrás, você marcava, você fazia o curso durante tanto tempo, você estudava. E aqui nos Estados Unidos tem um grande problema das pessoas travarem muito mais por medo de ser julgada pelos americanos e pelos brasileiros. Daí eu falei, mas por que isso acontece aqui? Né? Uhum. Também de não querer estudar, também de travar na hora de falar. Muitos chegam para mim ainda com esse negócio assim: eu não preciso aprender para não ser. Porque lá na minha cidade, no Acre, falavam que inglês não é importante. Olha uma coisa que falavam lá para você quando criança: inglês É. não é importante. Então, peraí, primeiramente, vamos quebrar todas essas crenças limitantes, né? Que fazem, e foi esse um dos motivos. Outro motivo foi, muitos dos meus alunos começaram a ir a psicólogos para saber o porquê eles não conseguiam aprender inglês. Uhum. Inclusive, uma psicóloga foi fazer uma outra psicóloga para saber por que ela não aprendia inglês. Né? Ou seja, daí eu comecei a prestar atenção. Eu falei, peraí, agora eu acho que eu vou ter que trazer isso daí um pouquinho para mim, porque eles fazem essas perguntas e eu não sabia muito bem como responder. E daí eu fui estudar mais sobre isso. Excelente. E isso faz toda a diferença na sua didática. De fato, André, você tem um diferencial muito grande no ensino do idioma inglês. Assim, muito obrigada em nome de vários brasileiros aqui nos Estados Unidos. Eu quero te agradecer em nome de todo mundo. Mas eu quero te perguntar agora com o advento de inteligência artificial. Eu sei que você já está utilizando esse tipo de recurso para entregar melhor para os seus alunos. Fala um pouco sobre o quanto que a inteligência artificial pode colaborar no desenvolvimento do idioma e como fica o papel do professor já existindo esse tipo de ferramenta. A gente está num momento muito, né, para todo mundo, para toda profissão, para todo mundo está sendo um novo desafio, porque a AI está chegando aí para desestruturar todo esse mundo aí de negócio e tudo mais.
E eu sim criei a Andrea, a minha versão feminina dentro do ChatGPT para ajudar as pessoas. Porque uma das coisas que, assim como você falou já hoje, é Andrea não tem com quem praticar. E daí a gente fala assim: peraí, então vamos usar o ChatGPT na versão de voz para praticar com você aonde você quiser. A hora que você estiver cozinhando, a hora que você estiver dirigindo, a hora que você estiver na academia, você vai poder usar a voz e interagir com o ChatGPT. Uhum, isso é ótimo. Né? E daí você tem duas versões. Você pode usar a versão ChatGPT que só e vai pedir para ele te corrigir, mas ele não vai ter uma estrutura de aula. Ou você pode ter, que foi o que eu fiz, que eu criei aulas específicas sobre um assunto. Então, por exemplo, eu tenho a aula de concordar e discordar, que é essa frase tipo, não, não é assim. Não, sorry, I agree with you, but. Então, daí eu fiz para quê? Que as pessoas possam treinar essas frases e ela corrigir. Ó, você falou certo a pronúncia aqui, você errou aqui a pronúncia. Arruma a pronúncia, ó, sua gramática está errada nessa parte, arruma isso daqui. Só que com menos interferência, como se fosse uma aula de inglês, onde o mais importante é você se comunicar. E no final ele chega lá e fala assim: olha, vamos arrumar umas coisinhas aqui do seu inglês? A sua pronúncia dessas palavras estão erradas. Vamos arrumar elas? E a sua Ah, gramática que está errada. então eu entendi. Não é simplesmente pegar o chat GPT e começar ali, vamos estudar inglês. Você tem uma metodologia que você ensina aos seus alunos como aplicar essa metodologia para que ele tenha uma melhor performance usando o chat GPT, certo? Isso mesmo. Aham. Dá para usar o ChatGPT sozinho? Dá. É só chegar lá, apertar o botãozinho de voz, falar assim: olha, você vai ser meu professor de inglês agora, vamos conversar. Você vai conseguir falar. Só que ele não vai estar tão preparado para te ajudar a ir aos caminhos que você quer. Sim, para avançar, para você Para avançar. avançar ali. Uhum. Extraordinário. E você sabe que muitos brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos até desistem, né, de empreender ou de desenvolver uma carreira aqui porque acreditam que nunca vão ser fluentes, né? A gente já falou um pouquinho dessa parte de crença. O que que você hoje diria para quem está quase tentando desistir de tentar progredir profissionalmente aqui, achando que não nasceu para isso, André? Primeira coisa, imagina que isso é uma coisa que você vai levar pro resto da vida. Não importa, mesmo que aqui você não consiga o emprego dos seus sonhos, mesmo que você não consiga, inglês é uma coisa que você leva pro resto da vida. Você pode ver, você pode ir num congresso internacional, você vai estar em inglês. Você vai assistir um filme, ele vai estar em inglês. Você vai para um evento internacional, ele vai estar em inglês. Então você vai usar, você vai para um networking, você vai usar. Então, não desista, entendeu? Ela é e sempre vai ser a língua internacional. Então, É, quando você fala inglês, você sempre vai estar à frente de muita gente nesse mundo. sim, Faz sentido? faz total sentido. Então não É, perca, não perca, vá atrás. Hoje a gente estava falando aqui com esse meu aluno, esse meu outro professor, a gente estava falando. Ah, aqui nos Estados Unidos, tem muita gente com pouco inglês consegue resolver o problema. Mas se uma hora for chamado para dar uma palestra, vai travar. exato. Vou pegar alguém e vou começar a fazer o podcast em inglês, hein? Tem várias amigas que ficam até olhando meu conteúdo no perfil e falando, mas tem que falar, fazer um perfil em inglês. Falei, vai chegar o momento. A gente tem a nossa amiga Priscila, né? Que ela começou a fazer em inglês, ela fez uma, duas, e ela se sentiu bem. A Luciene, né? A nossa amiga Luciene também. Ela, André, não sei, eu não tenho. Eu falei, vai e faz, mulher. Vai que você vai conseguir. Daí ela foi, ela mandou o áudio pra mim, arruma aqui, que você tá, o restante tá tudo certo. Entendeu? Então, muitas vezes é aquele negócio. Você não está com medo de fazer o que tem que ser feito. Você está com medo de ser julgado pelos outros. Esse é o maior medo. Tá vendo como muda?
totalmente aqui. Se você for Sim, for e fizer e não der certo, pelo menos você treinou, sim. né? Tem uma coisa que é muito engraçada. Quantas vezes a gente já não foi dar palestra, que a primeira palestra da nossa vida a gente suava, a gente se perdia, a gente não sabia porque tinha que falar, a memória sumia. Inglês não é diferente, é como é um palco. É a mesma coisa. É prática, prática e prática. Só que ele vai estar numa prática melhor ainda. É a prática da vida. Você não precisa esperar de um palco. A prática é no seu dia a dia. É. E você percebe que adulto tem mais resistência em seguir adiante do que. Isso é uma verdade isso? Eu ouço dizer que adulto tem muito mais resistência em aprender o inglês do que um adolescente ou uma criança. Eu adoro essa parte, adoro essa pergunta. Hum. Aham. Toda mãe, todo pai chega aqui e fala assim: vai pra escola. Pode ir, você vai começar hoje. Ele acabou de chegar. Primeiro dia aqui nos Estados Unidos, a criança não fala inglês, tem 13 anos e bota ele lá no meio do fogo cruzado e fala: aprende inglês. Você vai conseguir, eu tenho certeza que você tem capacidade. Daí o aluno, daí o filho dele fica lá 10 horas por dia, chega, vai de manhã, sai à tarde, volta de tarde, daí faz um amiguinho em inglês, ele tem que falar inglês com o amiguinho, e daí ele aprende inglês assim. E o mais velho é, ai, eu acho, são desculpas suas. Simplesmente desculpas suas, de ninguém mais. Você está tentando achar uma frase que fale assim, ai, eu não consigo porque eu tô velho, porque eu não memorizo mais, porque eu tenho muita coisa na minha cabeça. Mas não, é só se jogar. Faz sentido. Total, total. Eu sou super adepta que a excelência, a gente conquista fazendo, treinando, errando, acertando. Por isso que eu mantenho lá no meu canal do YouTube, as pessoas falam que eu tenho uma habilidade grande de comunicação, e tenho, de fato, mas eu não nasci assim. Eu já fui Hum. muito ruim, já tive dor de barriga de quase desmaiar para fazer uma apresentação de trabalho, de colégio. E quando eu comecei a treinar, o meu primeiro vídeo foi o caótico, mas está lá no canal do YouTube. Eu não tiro, porque ninguém sai do zero para o excelente sem treinar em Não, nada na vida. eu também, imagina, eu fazer todos os vídeos que eu tenho no Instagram. É, Nossa, primeiro era gravava uma, duas, três, seis, 10, 15 vezes e daí não tá bom ainda, ai, que isso, aquilo. Hoje em dia eu faço assim, hoje tava fazendo o vídeo lá da nossa, daqui do Instacast, lá na aham. academia. Imagina, eu coloquei lá, grudei, apertei o botão, blá, 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 blá. Pronto, acabou, chega, muito obrigado, tchau. Se torna natural. E o inglês é a mesma coisa. É um processo de prática. Quanto mais você praticar, mais rápido você vai chegar a essa excelência que nós precisamos. Bom, antes de eu partir aqui para a última pergunta, porque a gente pode ficar um dia, uma noite aqui falando e você vai ter conteúdo para entregar por mais 2 horas aqui tranquilamente, mas o Instagram, ele não gosta muito de quem fica Não. muito tempo. Bom, antes de eu partir para a última pergunta, eu quero te perguntar o seguinte: eu quero que você fale porque de fato você tem um diferencial muito grande nessa parte de ensinar o inglês, e como que as pessoas que estão aqui ao vivo e as que estão assistindo no replay, elas podem consumir mais do seu conteúdo, o que que tem de curso. Fala um pouquinho como as pessoas te encontram e podem consumir o que você entrega. Bom, primeiramente, ali, vamos começar ali pelo Instagram mesmo. Ali no Instagram, ali na minha bio, você vai ter já alguns dos meus cursos que tem lá. Então, tem o Listen Better, Speak Better, que você fez, que era de pronúncia. Também tem o curso particular e o cursos em grupos. Então, também, peraí, André, eu não tenho nada que eu preciso, mas eu quero aprender inglês somente. Então, vem cá, vamos fazer um curso só para você passar para o intermediário, para o upper, para o avançado, tá? André, lá você também vai ter o meu novo livro, né? Uhum. E é o livro que é sobre o assunto que a gente falou hoje. Só que ele vai estar mais detalhado, com mais exemplos e tudo mais. Que é, eu até entendo inglês, mas na hora de falar, Opa, opa.
Então, tudo isso que a gente falou aqui, mais ou menos, ele está todo lá, organizado lá, sobre crenças limitantes. Ele vai trazer várias frasezinhas do Brasil, vários exemplos do que é dito para as pessoas, para as crianças lá no Brasil, que daí é hora que elas chegam aqui, elas não conseguem falar, né? Uhum. Vai ter também exercícios para você fazer. Vai ter algumas dicas de alguns prompts de ChatGPT ali dentro para você colocar no Uau! ChatGPT e daí ele te ajudar a destravar essas coisas também, né? E daí você vai começar a digitar ou conversar mesmo ali com ele. Tem também o Talkfly, que você também pode conversar. Então tem vários cursos. Estão todos ali na minha bio. Ou, se preferirem, pode também entrar em contato pelo meu telefone, né? O 954 665 1491. E o teu perfil é André Rosa, underline, coach. Este mesmo. Isso. Né? Excelente. Nossa, é só esse livro aí, eu já tô correndo lá assim que terminar aqui essa live. E Bom, aproveitem, porque é super, é um livro que você vai começar a ler, vai começar a abrir os olhos, assim como abriu para você. Que é o que os alunos me falaram, as pessoas que compraram já. Eles falaram assim, André, eu sempre estava procurando uma razão fora de mim. Eu sempre estava culpando o exterior, eu sempre estava culpando coisas e na realidade estava tudo dentro de mim. É exatamente o tema de hoje. O problema não é o inglês, o problema está em você. Então, daí eles começaram a achar os problemas. É um mini, como diz, uma mini terapia ali para você descobrir e você começar a ver, pera, isso, nossa, isso faz muito sentido. excelente. Muito bom. E agora, para a gente fechar aqui, é, você pode compartilhar assim 3 passos práticos para qualquer pessoa que pode começar a aplicar hoje para começar a destravar o inglês? Uhum. Primeiramente, o mais importante de todos, ouça, copie e compare. Esse é o mais importante de todos. Ou se copie e compare. O que é isso, André? Pega um vídeo que você gosta, se você quer melhorar a sua pronúncia, quer melhorar a sua entonação, pega um videozinho curto de 1 minuto na internet aí, ou um filme, um pedacinho de um filme, uma frase que você quer aprender, e ouça, pega o seu celular, começa a gravar, ouça a frase, repita a frase. Ouça a frase, repita a frase. Depois vai lá e ouve você falando. Porque, como eu disse, que tá aqui é diferente do que tá saindo daqui. Tem hora que você pensa que seu inglês tá maravilhoso. Daí você vai comparar com o americano falando, daí você vai falar, não é a mesma coisa. Segunda Sensacional. coisa. Aham. Segunda coisa, aprenda sobre pronúncia. Isso vai te levar de um nível para outro muito mais rápido, porque você vai começar a aprender a falar inglês. E terceira, bota a cara no sol, vai lá e sai pra rua, não tenha vergonha. É isso a coisa mais importante. Quem não tem vergonha não precisa nem de aula de inglês algumas vezes. Tem gente que sai pra rua, quem nunca já não conheceu aquele cara que é do avançado e que não consegue falar nada, ou aquela pessoa que é de pré-intermediário e conversa com todo mundo numa festa. Exatamente. Muito bom isso, André, porque eu sabe o que eu gosto? Ir no supermercado, caixa de supermercado adora conversar. Então é uma ótima oportunidade ali também para trocar uma ideia assim, né? E você sabe que hoje eu vivi uma experiência dessa aqui, só compartilhando rapidamente. Eu estava falando, conversando com uma pessoa, mas era algo muito específico e eu estava com cuidado de querer entender bem e que ela me entendesse bem. E eu ficava meio tímida, mas eu estava falando e ela percebeu que eu estava, tipo, pensando muito para poder falar com ela. Ela é haitiana. E ela me falou assim: Carmen, eu tô te entendendo perfeitamente e você tá me entendendo perfeitamente, mas eu percebo que você tá com medo de Sofrendo. falar comigo. Ela falou, eu percebo que você está com medo de falar comigo. Olha só, eu sou haitiana e o inglês também é minha segunda língua e eu tenho tantos desafios quanto você. Então vamos levar a nossa conversa aqui tranquilamente. E ela falou isso e realmente tudo fluiu. O que eu estou querendo dizer com isso? O americano muitas vezes ele só fala o inglês.
E ele Hum. adora o fato da gente falar inglês e português. Então, se isso também pode te motivar, vai em frente, fala, começa falando desse jeito, mas busca essas dicas que o André falou. Adorei essa dica de ouça, copie, compare. Vou fazer esse exercício que eu acho que eu vou melhorar muito a minha pronúncia cada vez mais, que eu acho que esse é o nosso grande desafio aqui, tá cada vez falando melhor e melhor, porque quanto melhor a gente fala, melhor a gente é entendido. Listen better, speak better. Speak If you better. listen better, you speak better. If you speak better, you listen better. Né? Exatamente. Você sabe que esse negócio não é uma criação minha, né? Isso, essa parte do ouça, grave e compare é para curso de tradutor e intérprete. Ah, Como que eles conseguem falar tão bem e conseguir traduzir em 4 anos ali estudando na faculdade, sendo que eles têm que estudar um monte de outra coisa? É porque sim. eles são obrigados a fazer esse exercício durante os 4 anos. Olha só, hein? Dica de ouro, então, que você deu pra gente. Quer aprender a falar inglês? É copia e cola. É copia como americano fala. Copia nos mínimos detalhes. A pronúncia, o sotaque, a entonação, o jeito que ele mexe o corpo. É tudo isso daqui. Falar inglês não é falar inglês, não é falar inglês. Falar inglês é você ter gesticulação, é você usar o seu corpo, é você estar assim mesmo presente ali e dando o seu melhor ali para ser o mais interessante possível. André, eu quero te dar um desafio aqui agora. Se Hum. ao terminar essa live, as 5 primeiras pessoas que te enviarem uma mensagem, você disponibiliza uma sessão de avaliação, algo assim, ou tirar uma dúvida técnica? O que você pode oferecer aqui para as 5 primeiras pessoas que te enviarem uma mensagem assim que a gente fechar essa live? Ah, sim, eu posso. A gente pode marcar, eu faço uma avaliação com elas, sem problema, falando, ó, sem compromisso nenhum. De o que ela tem que melhorar, aonde, qual é o caminho que ela tem que seguir, para onde que ela tem que ir. Então, assim, começar a dar um clarear, né? Porque muitas vezes, assim como muita gente me pergunta, André, eu não sei para onde, eu quero falar inglês. Daí Uhum, chegam para mim e daí começo a conversar com elas, eu começo a fazer entrevista e falo, não, você não tá precisando falar inglês, tá precisando melhorar a pronúncia. Ah, você uhum. não tá. Para dar um caminho para clarear e acelerar esse processo de destravar o inglês. Com certeza. Pode Excelente. aí. As 5 primeiras serão uma. Te manda no direct qual a palavra? Aham. Carmen Silva. É, Carmen Lima. Carmen Lima! Carmen Lima. Então tá bom. Manda uma mensagem no direct do André Carmen Lima e você vai ter uma avaliação e quem sabe uma dica de ouro para destravar o seu inglês e avançar aqui nos Estados Unidos. André, eu quero te agradecer profundamente. Você vai ter que voltar aqui para a gente tratar de assuntos talvez mais específicos, mas te agradecer muito pela sua generosidade em compartilhar. E tá aí com você para você agora fazer suas considerações finais e dar o seu até logo. Tá bom. Primeiramente, vou mandar para você o livro aí do English Confidence para você ler e depois dar o seu review aí do que você acha, do que você achou muito do que a gente falou aqui vai estar lá, mas você vai ver que são 10 capítulos diferentes. Acho que aqui, se a gente falou de 3 ou 4, né? Excelente, já amei. Né? Então, pessoal, consideração final. Pratica. É o único jeito. Você coloque uma meta para você. Se você não colocar uma meta, vamos falar assim, falar inglês é uma meta? Não, não está específico. Não está específico, né? Agora, eu quero melhorar, eu preciso melhorar primeiramente minha pronúncia. É específico. Específico. Porque eu consigo fazer isso em 3 meses. Eu preciso passar do nível pré-intermediário para o intermediário. É específico. Eu preciso chegar até o nível intermediário. É específico. Eu preciso melhorar o meu inglês para entrevista. É específico. Crie metas claras da onde você quer chegar. Eu preciso falar inglês fluente não é meta, porque nem Não é. americano fala inglês fluente. É uma boa, muito bom, André. Você é incrível, muito bom, muito bom. Bom, então muito obrigada você que ficou aqui ao vivo com a gente. Você que está assistindo no replay, obrigada. Compartilha,
com mais pessoas esse episódio. E, André, um beijo e quarta-feira que vem mais um episódio do InstaCast CL. Um beijo, boa noite Um e até beijo, muito lá. obrigado. Nos vemos. Tchau, tchau.